indústria, serviços, enfim, não só agricultura. E hoje, o Ministério da Fazenda apresenta o Fundo Social, 15 bilhões, que aí pode ser pequena, média e grandes empresas, sendo que o recurso para máquinas e equipamentos, 1% mais o spread, é praticamente juro real quase zero. De outro lado, reconstrução e 1 ano de carência e 10 para pagar. A parte de construção civil, 2 anos de carência e 10 para pagar, 1% de juros e o spread, então praticamente quase juro real zero, e ainda capital de giro, esse 6% mais o spread. Então eu diria que representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e especialmente de recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego no Estado. Cumprimentar o presidente Lula, diz que a diferença do estadista é que ele consegue ver e enxergar, né? Escutar e ouvir, e atender os anseios da população. Bom trabalho. Neste momento, o presidente da República assina medida provisória de ampliação do escopo do Fundo Social com vistas a disponibilizar recursos para financiamentos em locais atingidos por calamidades públicas. A medida provisória autoriza a utilização do superávit financeiro do Fundo Social para a disponibilização de linhas de financiamento a pessoas jurídicas e físicas localizadas em entes federativos em estado de calamidade pública. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu penso que eu não poderia começar a falar sem dar os parabéns aos companheiros do governo, sobretudo os companheiros liderados pela Casa Civil e os companheiros liderados pela Fazenda, que trabalharam de forma, eu diria, nunca antes visto na história desse país, para que a gente saísse apenas do discurso e tentasse transformar em prática tudo aquilo que a gente prometeu. Tem muita gente, muitos ministros foram. O Fávaro acabou de vir de lá, o Alckmin acabou de voltar de lá. Nós temos vários ministros lá, o Rui Costa está lá, o Pimenta foi colocado como ministro extraordinário, para que a gente não deixe efetivamente a peteca cair e a gente assuma o compromisso de cumprir aquilo que nós prometemos lá, que o governo federal não faltará a Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque é importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial, e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade,
mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. Mas uma coisa é verdade, ô Miriam, eu acho que depois do trabalho que foi feito para a gente atender essa necessidade do Rio Grande do Sul, eu acho que nós também poderemos dar lição, não apenas a outros governos, mas aos governos estaduais e a municipais, que se a gente trabalhar junto, a gente pode ter resultados muito mais eficazes e muito mais rápidos. A nossa preocupação em atender as demandas do governador Eduardo Leite, a nossa preocupação de atender as demandas com o prefeito, já foram feitas várias reuniões online com os prefeitos, a nossa preocupação de colocar o Pimenta lá como o gaúcho que é responsável de fazer com que as coisas que o governo federal toma decisão aconteça, é uma das razões do sucesso do nosso enfrentamento a essa crise. Vocês estão lembrados que quando nós fomos lá a primeira vez, eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte e o presidente do Tribunal de Contas da União. E tinha uma razão de ser. A razão de ser era para que todos vissem que a gente não pode tratar um desastre como aquele do Rio Grande do Sul, sabe, pela forma normal que a gente vinha tratando outros eventos nesse país. Sabe, que um processo emperra, sabe, num banco, porque o banco entendeu que não era, está assim, emperra num funcionário de terceiro escalão que tem que assinar um papel, porque também o manual não dizia que ele poderia fazer determinadas coisas, e às vezes o prefeito e as pessoas que são vítimas sofrem, padecem e as coisas não acontecem. É por isso que nós fizemos uma questão de trabalhar para liberar recursos, porque as pessoas precisam de dinheiro para comprar o mínimo necessário, para comprar uma roupa, para comprar um chinelo, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira, e nós sabemos da dificuldade. Eu já pedi para o Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca, para que, nesse momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato, para que o setor também possa dar contribuição, como aconteceu com o setor da carne, que eu me reuni com o Fávaro aqui, e de pronto todos os 32 empresários que estavam aqui assumiram o compromisso de fazer chegar proteína animal no Rio Grande do Sul, inclusive com estrutura logística deles, coisa que facilita muito, porque tem muita cidade, sabe, que não tem estrada para ter acesso. As federais a gente vai trabalhar de forma muito rápida. O ministro Renan tem estado todo santo dia lá para que a gente não deixe nenhuma obra federal parada e ajudar naquelas estaduais que a gente puder ajudar para que as coisas funcionem. O que nós queremos é recuperar o direito do povo gaúcho respirar, de poder olhar para o lado e de poder recuperar o direito de ir e vir, sabe, de sair da sua cidade, de visitar um parente, de recompor a sua casa, recompor a sua plantação, recompor tudo aquilo que ele perdeu. Não é uma tarefa fácil e eu quero que cada mulher, cada homem do Rio Grande do Sul saiba que o governo federal, enquanto eu for presidente da República, estaremos juntos para tentar reconstruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para construir e que, por um desastre climático, quem sabe por irresponsabilidade humana, vocês perderam aquilo que vocês jamais imaginavam perder. Eu quero dizer que, dentro dessas notícias ruins, a gente também tem notícia boa. A gente tem notícia boa. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar cara no final do ano, é o seguinte, é que o CAGED de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado, e nos 9 meses foram quase 911 mil empregos nos 4 primeiros meses do ano, recorde também desde 2014. Uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento
que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. E quanto mais a economia crescer, mais rápido será, sabe, o tratamento com o Rio Grande do Sul. Porque daqui para frente o Dario aprendeu. O Haddad não está aqui hoje porque ele teve que ir para São Paulo, ele vai preparar uma audiência que ele vai ter com o Papa para discutir, sabe, a cobrança de impostos dos ricos, ou seja, mais ele está descansado porque o Dario sabe que aprendeu a trabalhar com rapidez nisso aqui. Até a Luciana, a nossa querida Luciana, já veio aqui para definir, vai colocar R$ 1,5 bilhão para que a gente possa atender às necessidades da indústria de inovação. E depois, a nossa companheira Miriam Belchior, que tem um trabalho extraordinário na Casa Civil, junto com toda a sua equipe, se prepararam para isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje é reiterando aquilo que nós falamos há 30 dias atrás no Rio Grande do Sul. O Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa economia, com a nossa cultura, com a nossa política. E é um estado que ficou pronto, muitas vezes, primeiro que outras partes do Brasil, porque o Rio Grande do Sul teve a proeza de receber educação em algum momento histórico, primeiro que outras regiões do país. Então, o Rio Grande do Sul deu um salto de qualidade e não merecia o que aconteceu. E nós, então, temos a obrigação de ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar. É esse compromisso nosso com o povo gaúcho, esse compromisso nosso com o governador do Estado, esse compromisso nosso com os prefeitos da cidade, e, para isso, o Pimenta está lá a 100 por hora para visitar todos os municípios, não deixar que a gente atrase. O Pimenta tem ordem. Se a burocracia aqui demorar um dia para liberar 1 centavo, ele tem que ligar e cobrar, porque nós temos que fazer as coisas acontecer. Ou seja, quem tem fome tem pressa, mas quem perdeu suas coisas, quem perdeu sua casa, quem perdeu sua rota, quem perdeu sua roupa, quem perdeu seus animais e quem perdeu seus familiares, tem muito mais pressa. E é esse o compromisso do governo. Por isso, parabéns à equipe que trabalhou, parabéns e parabéns aos bancos que vão agora fazer com que o dinheiro chegue na ponta, porque a Luiz Mercadante do BNDES tem muita responsabilidade em agilizar, e vamos valorizar as cooperativas, isso que é importante. Vamos valorizar as cooperativas. Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco, reduzindo a taxa Selic, para a gente poder emprestar a taxa de juros ainda mais barata, a spread mais barata. Um abraço, gente. Boa sorte ao povo do Rio Grande do Sul e boa sorte ao povo brasileiro. Está encerrada esta reunião.